Hoje você vai conhecer a história de um homem que acreditava ter construído uma vida sólida ao lado da esposa. Carlos sempre foi dedicado, trabalhador e fiel à família, mas tudo mudou quando ele descobriu uma traição devastadora. Essa é uma história de confiança quebrada, escolhas dolorosas e consequências que mudaram para sempre o rumo de sua vida. Se inscreva no canal e acompanhe até o fim para saber como Carlos enfrentou tudo isso. Carlos tinha 46 anos e sua esposa, Helena, 45. Eles estavam juntos havia mais de 20 anos. Conheceram-se ainda na juventude, quando estudavam na faculdade em Belo Horizonte. Carlos vinha de uma família simples, de trabalhadores humildes, enquanto Helena havia crescido cercada de privilégios. Seu pai era dono de empresas locais e a mãe era conhecida por participar de eventos de caridade. Desde o início, a família dela nunca olhou com bons olhos para Carlos. Sempre o tratavam como se fosse menos. Mesmo assim, o amor dos dois parecia mais forte do que qualquer barreira. Quando decidiram se casar, o sogro de Carlos exigiu que ele assinasse um acordo pré-nupcial, impedindo de ter direito a qualquer patrimônio da família. Carlos não ligou. Para ele, o casamento não era sobre dinheiro, e sim sobre amor. Nos anos seguintes, o casal construiu uma vida aparentemente estável. Tiveram 4 filhos, Ana, a mais velha, depois vieram Daniel, Felipe e Júlia. Carlos trabalhava duro para sustentar a casa, enquanto Helena escolheu dedicar-se ao lar e às crianças. Ele sentia orgulho por poder oferecer isso a ela. Embora o dinheiro fosse apertado às vezes, conseguiam manter a vida em ordem. Além disso, a família de Helena ajudava com presentes, mesadas e até pagando a escola particular das crianças. Mas tudo começou a mudar quando os negócios do sogro faliram. O dinheiro fácil acabou, e Helena nunca se adaptou bem a essa nova realidade. Ela passou a reclamar da vida que tinham, lembrando constantemente do conforto do passado. Carlos acreditava que se tratava apenas de uma fase difícil, mas não imaginava que a esposa estava prestes a tomar decisões que destruiriam a família inteira. Com o fim do dinheiro da família de Helena, a relação entre ela e Carlos começou a se desgastar. Ele continuava trabalhando incansavelmente, mas percebia que nada do que fazia parecia ser suficiente para a esposa. Helena, antes dedicada ao lar, passou a viver mais distante, com reclamações constantes e uma insatisfação que parecia não ter fim. Foi então que os sinais começaram a aparecer. Carlos percebia mudanças sutis no comportamento da esposa. Ela levava o celular para todos os lugares, até mesmo para o banheiro. Passava horas trocando mensagens e se ausentava de casa em horários estranhos. Quando ele chegava mais cedo do trabalho, às vezes a encontrava rindo sozinha para a tela do celular, e bastava ele entrar no cômodo para ela esconder o aparelho rapidamente. Carlos tentava se convencer de que era apenas coisa da sua cabeça. Afinal, eles tinham mais de 2 décadas juntos, 4 filhos e uma vida inteira construída lado a lado. Mas a sensação de que algo estava errado só crescia. O momento decisivo veio em uma tarde comum, quando ele saiu mais cedo do trabalho e, ao passar por um shopping na região central da cidade, reconheceu o carro da esposa parado no estacionamento. Intrigado, estacionou mais adiante e observou. Helena não estava sozinha. Um homem jovem ocupava o banco do passageiro. Eles conversavam próximos, rindo como adolescentes. Carlos sentiu o coração disparar. Não teve coragem de confrontá-los ali. Voltou para casa em silêncio, mas a desconfiança já não dava mais trégua. Dias depois, aproveitando um descuido da esposa que deixou o celular carregando na cozinha, ele decidiu olhar. As mensagens estavam todas lá. Conversas com um rapaz chamado Rafael. Eram dezenas de mensagens cheias de intimidade, declarações e até fotos. Tudo confirmava o pior. Helena o traía havia meses. Carlos ficou paralisado, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Naquela noite, quando Helena saiu do banho e sorriu para ele como se nada tivesse acontecido, a ferida se abriu ainda mais. Como ela podia mentir com tanta naturalidade? Como conseguia deitar-se ao lado dele depois de tudo? Foi nesse momento que Carlos tomou uma decisão, e ele não deixaria a raiva guiá-lo. Procurou um advogado, reuniu provas e iniciou em silêncio o processo de separação. Helena ainda não sabia, mas seu mundo estava prestes a desmoronar. Carlos seguiu o conselho da advogada, agir com inteligência, não com emoção. Passou dias fingindo normalidade em casa, mas reunindo provas discretamente. Extratos bancários, prints de conversas, registros de localização. Sentia-se como um detetive dentro da própria vida. Foi o período mais doloroso de sua existência. Quando teve o suficiente, autorizou sua advogada a entrar com o pedido de divórcio. A reação de Helena, ao receber a notificação, foi um choque que Carlos jamais esqueceria. O rosto dela ficou pálido, a respiração falhou, e tudo o que ele disse, sem elevar a voz, foi: "Eu sei." A partir daí, o que ele mais temia aconteceu. Os filhos foram puxados para dentro da tempestade. Helena, ao invés de assumir o erro, correu até eles em prantos, dizendo que o pai estava desistindo da família por causa de um erro.
erro. O primeiro a procurar Carlos foi Felipe, o caçula de 18 anos. Sentou-se diante do pai e perguntou direto: foi traição? Carlos respirou fundo, sentindo o peso da verdade esmagá-lo, mas não teve coragem de mentir. Foi, filho. Sua mãe traiu. Felipe ficou em silêncio por alguns segundos, depois saiu do quarto sem dizer mais nada. Os outros filhos reagiram de maneiras diferentes. Júlia, a segunda mais velha, mais reservada, apenas confirmou por mensagem se era verdade que o divórcio estava em andamento. Quando recebeu a confirmação, respondeu apenas com um ok. Já Daniel, sempre conciliador, ligou pedindo para o pai tentar resolver as coisas pela família. Mas Carlos explicou com firmeza que confiança, uma vez quebrada, não pode ser reconstruída. A mais difícil de lidar foi Ana, a primogênita, muito próxima da mãe, apareceu na casa do pai revoltada, acusando de destruir a família por orgulho. Carlos, com o coração em pedaços, tentou explicar: Ana, sua mãe fez escolhas que eu não posso perdoar. Isso não é orgulho, é respeito próprio. Mas ela chorava, implorando para que ele desse outra chance à mãe. Carlos ofereceu ajuda para que a filha fizesse terapia, mas ela se recusou. Estava decidida a ficar do lado da mãe. A ferida, que já era enorme, começava a se abrir ainda mais. Carlos estava perdendo não apenas a esposa, mas também a própria filha. Depois do desastre no aniversário de Júlia, não havia mais volta. Pouco tempo depois, o divórcio foi oficializado. O juiz confirmou o acordo pré-nupcial assinado anos antes. Helena não teria direito à pensão nem aos bens da família de Carlos. O único patrimônio comum era a casa, que precisou ser vendida e dividida entre os dois. Ver aquela casa, onde havia celebrado aniversários, visto os filhos darem os primeiros passos e vivido 2 décadas de sua vida, sendo entregue a estranhos, foi doloroso, mas, ao mesmo tempo, representou uma libertação. Era o ponto final em uma história que já não tinha mais conserto. Helena voltou a morar com os pais, que já não tinham a mesma fortuna de antes. O amante, Rafael, desapareceu assim que ela tentou levar a relação adiante. Bloqueou-a em todas as redes sociais, mudou de número e sumiu do mapa. Helena chorou, ligou até mesmo para Carlos em plena madrugada, pedindo ajuda, mas para ele era tarde demais. Os filhos seguiram caminhos diferentes. Júlia, que havia revelado a verdade no aniversário, manteve-se próxima do pai. Passava mais tempo com ele, ajudando a reorganizar a vida. Felipe, o caçula, cortou qualquer contato com a mãe depois de descobrir a traição. Daniel ficou dividido, tentando manter contato com os dois lados, mas aos poucos se afastou da irmã mais velha, Ana. Ana, por sua vez, decidiu morar com a mãe e os avós. Desde aquela noite, Carlos não conseguiu mais olhar para ela da mesma forma. A dor de saber que a filha havia ajudado a encobrir a traição da mãe era um peso difícil de suportar. Ele ainda a amava, mas não conseguia perdoá-la. Na nova casa que alugou, menor e mais simples, Carlos começou a reconstruir sua vida. Comprou móveis novos, retomou hábitos esquecidos, como correr de manhã e fazer churrascos aos domingos. Não era mais a vida de antes, mas era uma vida em paz. E essa paz, ele descobriu, valia mais do que qualquer aparência de família perfeita. Com o tempo, Carlos percebeu que a dor não desapareceria por completo, mas que era possível aprender a conviver com ela. O divórcio, a perda da confiança e a decepção com a filha mais velha deixaram marcas profundas. Mas, em meio a tudo isso, ele encontrou algo que não tinha há muitos anos: paz. Na nova casa, mais simples e silenciosa, cada detalhe carregava apenas a sua identidade. Não havia mais lembranças de promessas quebradas nem de olhares falsos. Ali, Carlos podia recomeçar. Júlia e Felipe estavam ao seu lado. Daniel aparecia sempre que podia, e isso bastava para lembrar que ainda havia amor verdadeiro em sua vida. O que mais doía não era a traição em si, nem o amante que desapareceu, nem mesmo a divisão dos bens. O que doía era ter perdido a confiança de Ana, a filha que ele tanto protegeu. Saber que ela escolheu o lado errado, que preferiu ser cúmplice de uma mentira, era um peso difícil de carregar. Ainda assim, Carlos seguiu firme, entendendo que nem tudo pode ser consertado, e que algumas feridas, por mais dolorosas que sejam, precisam cicatrizar no tempo certo. Essa história mostra que, por trás de um casamento que parecia sólido, havia rachaduras invisíveis. Mostra que amor sem respeito não sobrevive, que confiança quebrada não se reconstrói, e que, às vezes, é melhor perder uma família falsa do que viver preso em uma mentira. E assim chegamos ao fim dessa história. O que você faria no lugar de Carlos? Acredita que ele deveria perdoar ou que fez o certo ao seguir sozinho? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar outras histórias como essa, cheias de emoção, reviravoltas e aprendizados. Até a próxima!